Vamos lá, pessoal, questão 23, então. Uma ducha elétrica com três opções de temperatura dissipa os seguintes valores de potência: P1 igual a 3.300 watts, P2 igual a 4.700 watts e o P3 igual a 5.500 watts. Para alterar a potência, há um seletor deslizante, que conforme a posição, desliga a parte do comprimento do resistor. Então aqui ele está falando do L, né, gente? Se L1 é o comprimento do resistor quando a potência dissipada é P1, L2 e L3 referem-se a P2 e P3. A cidade alternativa que apresenta correta e, respectivamente, em qual posição do seletor o comprimento do resistor é maior. Então, eu quero saber em qual das três situações o L é maior e qual a proporção entre os outros dois comprimentos em relação a este. Bem, quando você vai analisar dissipação de potência de forma teórica, você vai ter que utilizar aquela última modalidade de equação da potência, que é o U² sobre o R. Como nós estamos falando de resistência associada a condutores, então você vai ter que associar a segunda lei de Ohm, que é o ρ vezes o L sobre o A. Tudo bem? Então, olha só. Se nós pegarmos e substituirmos, pessoal, essa equação da resistência no lugar do Rzinho da potência, olha só o que nós vamos ter. Que a nossa potência vai ser o quadrado sobre. Quem é que vai ser esse R? Ele vai ser o ρ, que é a constante, o comprimento L dividido pela área. Só fiz colocar no lugar da resistência a sua equação da segunda lei de Ohm. Então nós temos uma divisão de fração, onde você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Então a segunda vai ser o A para cima e o ρ vezes o L para baixo. Chegamos nessa relação. Então, nós percebemos o seguinte, olha, aqui eu estou mantendo o mesmo equipamento. O que vai mudar vai ser a potência de acordo com o que eu escolhi no seletor. Logo, nas três situações eu vou ter a mesma DDP, eu vou ter os mesmos fios, então eu vou ter a mesma área. E se eu tenho os mesmos fios, eu vou ter constituindo eles com o mesmo material que é o ρ. Então, a única coisa que vai fazer essas potências sofrerem alteração é o comprimento do fio, tá bom? Quando você mexe no seletor, você simplesmente altera o comprimento do fio que está fechando o circuito. E de acordo com a nossa equação, a potência e o comprimento do fio são inversamente proporcionais. A questão pediu o resistor de maior comprimento do condutor. Então, eu vou ter o maior comprimento naquele que apresentar a menor potência. E a menor potência das três é o P1. Tá bom? Então, já sei que não é a letra D que diz que o L3 tem maior comprimento e não é a letra E que diz que o L3 tem maior comprimento. O L1 tem o maior comprimento, pode ser A, B ou C. O que você vai fazer agora para relacionar o comprimento do 1 com o 2? Que olha só, se eu continuar aqui a leitura, vamos ver a letra A. L1 tem um comprimento maior, ótimo. E L2 tem 66% do comprimento de L1 e L3 tem 42%. Bem, vamos comparar então o comprimento do 2 com o comprimento do 1, que já dá para a gente enxergar a resposta. A, B e C diz que o L1 tem maior comprimento, mas a relação de comprimento com o 2, os valores são diferentes. Então eu nem preciso comparar o 1 com o 3. Tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência P1 e eu vou dividir pela potência P2. Mas quem é a potência P1? A potência P1, usando como base essa relação que nós construímos, ela vai ser o 1 dividido pelo comprimento L1. E quem é a potência P2? Substitui de novo essa equação. Vai ser 1 sobre o L2. Temos então uma divisão de fração. Essa divisão de fração você conserva a primeira, que é 1 sobre L1, e multiplica pelo inverso da segunda. Logo, a potência P1 dividido pela potência P2, ela vai ser igual a L2 dividido pelo L1. Tá legal? Então, vamos isolar o L2. Vamos isolar o L2. Então, o L1 vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vou ter potência 1 vezes o L1. O P2 segue embaixo e agora o nosso L2 ele está sozinho. A potência P1, a questão nos forneceu que é igual a 3.300. Então, no lugar do P1, você vai colocar 3.300. O L1 você repete que não tem valor nenhum para ele.
e a potência P2 foi fornecida que é 4.700. Isso tudo vai ser igual ao L2. Se você cortar 2 zerinhos aqui do final, você vai ter então 33 por 47, que dá aproximadamente 0,7 de L1. Então, o comprimento de 2 é 0,7 de L1. Nós sabemos que 0,7 equivale a 70%. Tá bom? Então, só pode ser aqui a nossa letra B.